a Hendrix, né? Então achei que era a ideia era Hendrix. Meu erro, por exemplo, a gente foi para uma coisa mais ska, às vezes parece, metamorfose ambulante. Cada uma das canções foi numa direção distinta. E foi pela primeira vez a gente... Eu tive tanto tempo no estúdio, o estúdio era a minha casa, a gente podia fazer... Desculpa, eu preciso fazer um pequeno parênteses. Quem produziu o disco foi o Mark, que foi um engenheiro de som do disco do Capital. Uma das coisas que mais me surpreendeu do último trabalho do Sonora, além da produção do Lucas, que é surpreendente, é um músico, um exímio instrumentista, o cara transpira a criatividade, está sempre sugerindo caminhos alternativos. Foi um prazer trabalhar com ele, mas a sonoridade do disco, quem foi o engenheiro ali foi junto com o Lucas, foi o Mark. E eu trouxe o Mark para esse projeto, ele produziu esse disco. E acho que todo o crédito pela sonoridade é dele. E nós separamos essas 12 músicas. Tem uma música do projeto que é da minha banda dos anos 90. Quando eu saí do Capital em 93, eu fiz uma banda com o Mingau e o Quaker, chamada Vértigo. Esse disco, aliás, ele passou a estar disponível nas plataformas digitais há muito pouco tempo. Até muito recentemente o Dado não estava segurando as masters dos 2 discos que eu fiz lá no selo dele, a Rocket, e era impossível, como ele não tinha liberado para streaming, você não tinha como ouvir nenhum desses 2 discos, nem meu primeiro disco autoral, solo, nem o Vértigo. Agora, alguns poucos meses atrás, ele disponibilizou ambos os trabalhos, então você pode ouvir os 2 discos, e eles são muito diferentes entre eles, assim. Um é rock and roll pesadaço, me lembra uma atmosfera meio grunge. Esse é o disco do Vértigo. E depois o outro é já com um pé meio em música eletrônica, uma mistura de música eletrônica com rock. Ele foi produzido por um iugoslavo que morava no Brasil aqui, que infelizmente faleceu, chamado Mita Subotic. O apelido dele era Suba. E ele foi numa outra direção. Então é um disco mais digital, assim, da minha carreira. Eu quis resgatar uma música, ao menos... Porque já que eu estava resgatando músicas de outras bandas, o Vértigo é uma outra banda, mesmo que eu fosse o vocalista, é uma banda diferente do Capital. Então eu achei que valia. E eu peguei uma música do disco do Vértigo que se chama Inverno, que para muitas pessoas essa música vai parecer como algo absolutamente novo, e de fato porque o Vértigo foi uma coisa minúscula, muito pouco conhecida. Então para muitas pessoas vai parecer que é uma música inédita, mas não é uma música de uma banda da minha banda dos anos 90, Vértigo. E lá fomos nós registramos tudo aqui na minha casa. Os cariocas vieram, se hospedaram no hotel aqui perto de onde eu moro, e as gravações devem ter durado algumas semanas. O que foi demorado, na verdade, foi a fase posterior, as mixagens. É incrível quando você tem um estúdio em casa, você acaba, é difícil você dar por encerrado o projeto, porque você sempre quer fazer uma alteração. Você fala, putz, não, aumenta a guitarra, não, agora diminui a voz, aumenta o baixo, vamos remixar isso. E essa parte da gravação fez com que o disco fosse quase um projeto em aberto, que não acabava nunca. A gente regravou, remixou tudo, acho que umas 3, 4 vezes. A gente voltava para dentro do estúdio, chamava o Mark de volta e falava, não,
eu quero outro som, muda as baterias. Uma hora a gente regravou as baterias todas do disco inteiro. Então, na verdade, as baterias passaram a ser o único instrumento que não foi gravado aqui. As baterias originais, sim, tinham sido gravadas aqui, mas depois a gente optou por uma outra sonoridade e o Lourenço acabou gravando na casa dele no Rio. Então as baterias originais se perderam. O resto todo foi gravado aqui na minha casa. E houve essa demora interminável na mixagem. Isso, se olha, na boa, deve ter levado meses. Essas idas e vindas de remixagens. E algumas refações também. Alguns vocais. Falava, pô, não tá bom, eu quero refazer isso. É inacreditável. O que você ter um estúdio, as possibilidades que isso abre, o leque de possibilidades que isso abre, você pode, para mim, por exemplo, vou dar um exemplo prático, claro, eu fiz backing vocals como nunca antes na minha vida. Assim, eu tive tempo de bolá-los. Olha, pô, se a gente cantasse assim, assado. A gente usou muitas segundas vozes que me remetiam a Jack White, sabe? De você ter meio uns falsetes. E isso está presente em várias músicas do disco. Uns falsetes meio deliberadamente ridículos, mas eles estão lá no meio da gravação. E eu ouvia de novo, falar, pô, essa voz aqui, nesse pedaço aqui não tá bom, volta aqui, deixa eu refazer isso. E eu nunca gravei tantos vocais quanto nesse disco. Eu gravei, refiz algumas músicas várias vezes. Uma outra coisa inesperada que acabou acontecendo foi o seguinte: a gente resolveu fazer versões acústicas. Na verdade, tudo começa como uma música acústica. Algumas rádios falaram, olha, pô, não dá pra vocês fazerem um remix quando tinha sido decidido que a música ia ser Rolam as Pedras. Algumas rádios pediram, pô, não dá pra vocês abaixarem as guitarras. Isso acontece sempre. Dá pra vocês abaixarem a guitarra e fazer uma versão pra rádio? Aí a gente falou, beleza, a gente faz aqui uma versão no violão pra vocês. E veio pro estúdio eu, o Fabiano Carelli e o Mark, mais uma vez, para fazer isso. Quando a gente sentou aqui no estúdio e começou a fazer uma versão no violão, a gente fez a versão no violão, a gente fez 2 takes diferentes de violão, um mais levada e um mais dedilhado pro violão, pra música. Aí a gente mutou tudo, a gente falou, peraí, como é que ficaria isso aqui se a gente eliminasse o resto da banda toda, tirasse teclado, baixo, bateria, muda tudo. Como é que ficaria? Muta tudo. Como ficaria, resumindo a ópera, como isso aqui ficaria se fosse só violão e voz? E a gente se surpreendeu com o resultado. A gente falou, uau, olha, nossa, que bacana isso aqui. Vamos fazer mais algumas músicas? Vamos. Aí a gente escolheu 6. A gente escolheu, olha, O Que Sobrou do Céu. A gente escolheu Inverno, essa música do Vértigo que eu estava contando para vocês. Escolhemos Metamorfose Ambulante. Agora Só Falta Você. Acho que é isso. Falei quase sem querer já? Espera aí, já me atrapalhei. São 6. Vamos lá. Agora Só Falta Você, Inverno, Metamorfose Ambulante, O Que Sobrou do Céu, Quase Sem Querer e Rolam as Pedras. É isso aí, 6 músicas. A gente pegou 6 músicas do repertório e a gente fez no violão. Assim, violão e voz, sem nada, usando um metrônomo para ficar no tempo. E a gente ficou embasbacado com o resultado. A gente achou, uau, que lindo, parece uma coisa meio Simon & Garfunkel, assim, uma coisa meio folk dos anos 60. Aí a gente resolveu deixar partes do teclado e a gente resolveu deixar os backing vocals. A gente foi como se a gente fosse gradualmente aumentando partes que a gente fala, ó, beleza. Porque a gente queria deixar o mais simples possível. A gente queria deixar, assim, quase elementar, sabe? Só o mais básico, despido possível.
Aí no entanto, a gente foi incluindo outras coisas. A gente então deixou alguns trechos dos teclados e alguns trechos dos backing vocals. A gente perguntou pro Lourenço Monteiro, o baterista, se é que ele poderia fazer se ele tocava carrom, para fazer uma percussão só nas versões acústicas. Ele falou que não, então a gente procurou o Fuad Hayat tocou com Capital no projeto acústico em Nova York. Ele veio aqui em casa, eu tenho um carrom aqui no estúdio, ele usou o meu carrom e ele usou o meu dele, agora fiquei na dúvida. Ele também tinha trazido um também. Enfim, basicamente carrom e pandeiro. Tem em alguns outros momentos tem alguns outros elementos de percussão um pouco mais exóticos. Acho que justamente em inverno tem umas coisas, daqueles tablas, mas não é uma tabla, é o nome de um outro instrumento de percussão árabe, cujo nome não me lembro agora. Mas ficou basicamente isso: percussão, 2 violões e voz. E um outro elemento de backing vocal e teclado. Isso em 6 músicas. Então, na verdade, o Rock and Roll é um disco com 12 músicas, com releituras, algumas mais pesadas, algumas quase punks, algumas justiça seja feita, bastante fiéis à versão original, sabe? Por exemplo, a música da Legião, não acho que ela foge tanto. Quase sem querer, é bastante parecido com a versão original. Cada uma dessas 12 músicas tem um motivo pessoal meu pra estar lá dentro, sabe? Desde a música da Rita, foi das primeiras coisas que eu ouvi do rock brasileiro quando eu ainda era moleque. E eu acho esse disco genial, essa música genial, acho a Rita genial. Eu acho que ela precisava ser celebrada de algum jeito, sabe? E o Raul, por sua vez, a história do Raul é curioso. Desde quando nós éramos adolescentes e íamos aos shows do Aborto Elétrico em Brasília, sempre tinha alguém na plateia que gritava toca Raul. E isso foi uma coisa constante ao longo dos anos. Mais tarde, quando entrei no Capital, sempre tinha alguém que gritava toca Raul. E eu li em outras entrevistas que isso acontecia com outras pessoas também. Não roqueiras, que acontecia com o Caetano Veloso, por exemplo. Acho que eu vi ele uma vez comentar que acontecia com ele também. Acabou sendo quase uma piada, as pessoas gritam isso nos shows. Eu falei, quer saber? Vamos lá então, vamos fazer uma releitura de respeito com o Raul, fazer seriamente algo dele. A gente escolheu Metamorfose Ambulante e a gente escolheu dar uma pegada para ela também à la Fruciante, à la Hendrix, se você quiser, uma levada um pouco modernosa. Nos shows de todas as músicas que a gente toca, Metamorfose Ambulante é talvez aqui as pessoas mais cantem. Então eu acho que, por exemplo, a gente toca no show mais do que uma música da Legião, mais do que uma música do Renato, e o lugar sempre também vem abaixo, ou seja, o Renato tem a capacidade de tocar as pessoas profundamente, sabe? Encontra o texto dele, a música dele encontra uma ressonância forte em gente de todos os lugares, de todas as idades. Mas Raul também tem esse poder. Ao vivo, as pessoas vinham abaixo quando nós apresentávamos, quando nós tocávamos Metamorfose Ambulante. Participavam, mãos para cima, eu deixo elas cantarem, elas cantam de cabo a rabo. Eu acho que o rock brasileiro, esse show é a prova. Nós apresentamos esse show em vários lugares do Brasil. Eu acredito na importância do rock brasileiro. Eu sempre acreditei que o rock brasileiro é uma parte integral da cultura popular brasileira, que você não pode falar da cultura popular brasileira sem falar do rock brasileiro. Eu lembro uma vez de ter visto um documentário que foi feito
Era narrado pelo Gil e tinha aliás, inclusive o irmão do Herbert Viana como um dos pesquisadores. Eu não sei se era do filme, era um documentário sobre a música popular brasileira. E o título, acho que, do documentário era Música Brasileira. Então